Olá, boa tarde. Iniciamos agora mais um Criança Livre de Trabalho Infantil Debate. Vamos esperando aí o pessoal entrar. A nossa convidada de hoje, Ana Paula Gaudiano, já entrou. Vou colocá-la aqui com a gente na conversa. Daqui a pouquinho a Ana vai entrar aqui na nossa conversa. Bom, pessoal, é o seguinte. Oi, Ana. Bruna, tudo bem? Tudo, e você? Tudo bem. Bruna, eu estou muito feliz de estar aqui, viu? Batendo esse papo com você. Nossa, que Muito alegria! Nossa, o prazer, a honra é toda nossa de te receber. A Ana é uma parceira já desde o comecinho do projeto, né, Ana? Fonte nossa nos assuntos em relação à comercialização de substâncias ilícitas. E aí agora, Ana, a gente tem feito essa série de lives. Hoje é a última live, na verdade, de uma campanha que a gente vem realizando a respeito das piores formas de trabalho infantil. Então, para quem não conhece o nosso projeto, Criança Livre de Trabalho Infantil é uma iniciativa da Cidade Escola Aprendiz, né? É uma iniciativa realizada pela Cidade Escola Aprendiz, com apoio do Ministério Público do Trabalho e do Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Então, nós atuamos em três eixos: o eixo de disseminação de conhecimento, pesquisa de campo e advocacy, incidência em política pública. E no nosso eixo de disseminação de conhecimento, nós realizamos diversas campanhas, e temos um site jornalístico também, que é o livredetrabalhoinfantil.org.br, no qual a Ana já foi fonte de algumas matérias, como eu estava dizendo, a respeito da comercialização de substâncias ilícitas, que é o que as pessoas conhecem como tráfico de drogas. Então, a gente convidou a Ana hoje para encerrar essa série de lives da campanha que nós realizamos. A campanha ela vai continuar, mas realizamos de uma maneira mais intensa durante os meses de agosto e setembro. E, e é isso, a Ana ela é gestora da pesquisa sobre evasão escolar e sua conexão com a realidade do trabalho infantil na cidade de São Paulo, que é uma pesquisa que está sendo realizada também pela Cidade Escola Aprendiz, né, Ana? E é uma pesquisadora do SEBRAP. Eu quero que você se apresente, conte um pouquinho da sua trajetória, em primeiro lugar, para o pessoal te conhecer. Tá bem, Bruna. Não, primeiro eu quero dizer assim que o livre, né, de trabalho infantil é assim, eu acho que é realmente o conteúdo mais importante que a gente tem no Brasil em relação aos assuntos referentes ao trabalho infantil, as piores formas, inclusive. É incrível a quantidade de informações de qualidade, a sistematização de pesquisas, de informações que vocês trazem, né, ao público. Então, o Criança Livre realmente assim é uma fonte muito importante para a gente. Eu sempre recomendo, porque eu consulto, inclusive, eu não só recomendo, como eu consulto constantemente. Assim. Eu sou socióloga, né? E eu tenho trabalhado com a questão do trabalho infantil já há alguns anos. As minhas pesquisas são na área da infância, né? Sempre trabalhei com a área da infância, mestrado, doutorado. E em 2018, nós realizamos uma pesquisa, que foi financiada pelo FUNCAD, Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, uma pesquisa que nós realizamos no âmbito do de Etnografias Urbanas, do SEBRAE, com uma equipe de pesquisadores fantástica. E então foi em 2008 que eu começo, de fato, a entrar, né, nesse debate do tráfico de drogas como uma das piores formas de trabalho infantil. E desde então e agora estou fazendo a coordenação de uma pesquisa muito importante, também financiada pelo Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, sobre evasão escolar e a sua conexão com o trabalho infantil na cidade de São Paulo, né? Entrevistando responsáveis, crianças, analisando planos, né, instrumentos de planejamento de políticas públicas, entrevistas com gestores públicos e sociais, conselheiros tutelares, realmente, assim, é uma pesquisa de bastante fôlego. E eu tenho uma alegria, assim, sabe, Bruna, de trabalhar
nos projetos financiados pelo FUNCAD, porque eles têm um impacto no debate público que é bastante importante, né? Eu sinto que desde que a gente realizou a pesquisa sobre tráfico de drogas nas piores formas de trabalho infantil, o debate, né, o reconhecimento, né, dessa questão da comercialização de substâncias por crianças e adolescentes, ela passou a ser compreendida, né, a ser difundida como uma das piores formas de trabalho infantil. Claro que esse não é um mérito, né, exclusivo da pesquisa, mas quando uma pesquisa termina, na verdade, é quando a gente começa a fazer um trabalho de discussão, né, em vários âmbitos, para difundir os resultados da pesquisa. Então, quando a pesquisa acaba, né? Aí que ela começa, na verdade, no sentido de um debate público que precisa ser alargado. Com Então é certeza. isso. Sabe, Ana, que eu me lembro do lançamento da pesquisa no Fórum Paulista de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Lá atrás, acho que acredito que em 2018, quando vocês lançaram, certo? E eu lembro que você foi, junto com o Paulo Malvasi, e vocês fizeram essa apresentação. Então, de fato, os resultados dessa pesquisa começaram a pautar, sim, esse debate, fortaleceram esse debate, essa discussão a respeito da comercialização de substâncias ilícitas. E eu tô, assim, com uma pergunta para te fazer, que eu ia deixar mais para o final, mas já que a gente começou falando das pesquisas e da sua experiência conversando com as crianças e com os adolescentes, eu queria te perguntar se tem alguma história que te marcou durante as suas pesquisas relacionada à comercialização de substâncias ilícitas, porque você chegou muito perto, né, desses meninos, dessas crianças. Então, eu queria um pouco da sua impressão. O que que você percebeu dessa realidade? O que que ficou com você? E se teve alguma história que te marcou? Bruna, sabe assim que fazer pesquisa estar junto com pessoas, né? Então, realmente, assim, toda vez que eu faço pesquisa e vou a campo, o envolvimento com as pessoas é muito grande. Então, eu tenho na verdade, eu tenho algumas pessoas que elas se tornaram minhas amigas, sabe, ao longo do tempo. Então, mães, né, de adolescente, com trajetórias muito difíceis de vida, os próprios adolescentes. Então, tem uma família em especial que está no meu coração, assim, que são pessoas que eu falo sempre, e que tem uma trajetória muito exemplar, né, da condição desses adolescentes. A mãe desse menino, que eu vou chamar de Antônio, aqui o nome fictício, né, evidente, ela ela foi presa por tráfico de drogas. Na casa dela estava guardada uma certa quantidade de drogas que ela guardava por uma questão, enfim, de dinheiro, né, de sobrevivência. E ela foi presa. Ela passou bons anos na prisão. Ela tinha 3 filhos. Durante o período que ela estava presa, essa é a tia do Antônio, na verdade. Quando ela estava presa, um dos filhos dela foi assassinado pela polícia durante uma perseguição. A outra filha teve uma overdose e morreu. E um outro filho dela, quando ela sai da prisão, o filho está em medida socioeducativa. A irmã dela, que é a mãe do Antônio, também foi presa, né, por tráfico de drogas. E a mãe dessas duas mulheres, que tem uma faixa de 45 anos, tem uma trajetória muito comum das periferias urbanas, né? Porque é uma mulher que veio não me lembro agora se foi de Minas, Norte, ou se foi de Minas, ou Nordeste, que me fugiu agora, mas é uma mulher que vem, né, para São Paulo. Ela vai trabalhar como empregada doméstica, depois ela vai trabalhar como indústrias, né? E quando as filhas se enveredam, né, para esse mundo, num contexto de crise econômica, né, num contexto difícil do Brasil, porque essas moças, essas
filhas, né, dessa mulher, elas não podiam mais contar com esse tipo de trabalho estável, com essa estabilidade no mundo do trabalho, né? A carteira tão sonhada, a carteira de trabalho. Esse projeto de vida, né, da família trabalhadora, migrante, ela foi se dissolvendo ao longo do tempo, por conta das mudanças no mundo do trabalho, as mudanças é, que dizem respeito à globalização também, né, que afeta o mundo do trabalho de modo geral no mundo, da mecanização e assim por diante. Então, essas mulheres não conseguem se estabelecer, né, no mundo do trabalho, vão para o mundo do crime, são presas, e os seus filhos, que é a terceira geração, né, que, digamos assim, que eu acompanho dessa família, que são adolescentes que também se envolvem no mundo, né, no mundo do crime, e sobretudo nas biqueiras, né, como vendedores. Então, o Antônio é um menino muito inteligente, um menino muito comunicativo, um menino que tinha frequência escolar, o que não é comum, né, entre esses adolescentes. Durante a medida socioeducativa, ele fez vários cursos, inclusive um curso de mecânica numa instituição reconhecida, mas ele não conseguiu emprego. Ele tentou, eu acompanhei essa fase de tentativa dele de conseguir, de mandar currículos, né? Ele não consegue, ele é empregado pelo tio, que tinha uma oficina mecânica, fica por pouco tempo, porque os negócios não iam bem, o tio dispensa ele, e ele volta, então, ele começa, então, a trabalhar de pedreiro, né, e, na sequência, ele volta para atividades ilícitas. Então, essa é uma trajetória muito comum, né, de intermitência entre o trabalho informal e o trabalho ilegal. Enfim, tem um monte de coisa importante aí, mas respondendo especificamente a sua pergunta, são pessoas de carne e osso, né, que eu tenho muita alegria de carregar comigo, com muito afeto, né, com muito carinho, e são pessoas com as quais eu sempre converso, e inclusive nessa própria pesquisa que a gente está fazendo hoje, né, hoje eu tive uma grata surpresa, né, de uma entrevistada que entrou em contato comigo hoje. Enfim, é uma troca muito importante, é uma troca muito intensa e é um grande prazer mesmo, que alimenta muito, né? Sim, inclusive, eu costumo dizer que quando a gente ouve essas histórias reais, a gente vai vendo todas as análises, estatísticas se concretizarem ali numa história da vida real. Então, por exemplo, me chamou a atenção que você trouxe, a idade que você trouxe da avó, né? Que é uma avó de 45 anos, é isso? Que tem as filhas, provavelmente na faixa de 20 e poucos anos, que também foram mães cedo e tem os filhos adolescentes. Pelo menos na minha experiência, assim, com as famílias, eu percebo esse fator, né, da gravidez precoce, mães super jovens, que também começaram a trabalhar muito cedo, e essa reprodução do ciclo, né, do trabalho infantil, a reprodução do ciclo da pobreza, e nesse caso, em relação à comercialização das substâncias ilícitas. Então, a gente percebe de fato que é um problema, é uma questão bastante estrutural. E, inclusive, Ana, a gente vem, como eu mencionei no comecinho da live, trazendo uma discussão aqui para o projeto que é nova para a gente, que é a respeito da terminologia tráfico de drogas. A Caterina, que é a nova secretária executiva do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, o FNPET, ela trouxe essa reflexão aqui para a gente, logo no início desse projeto, a respeito das piores formas de trabalho infantil, e ela levantou realmente essa reflexão, que o termo tráfico de drogas, quando relacionado a crianças e adolescentes, muitas vezes ele acaba estigmatizando e criminalizando esses meninos, né? Então, que o termo comercialização de substâncias ilícitas, ele traria essa questão mais para uma perspectiva da proteção desses meninos. E aí, a gente sabe que a gente tem, na nossa legislação, o reconhecimento até do termo, né, tráfico de drogas, da comercialização dessas substâncias ilícitas,
como um ato infracional. E a gente costuma ouvir especialistas falando a respeito dessa ambiguidade jurídica, uma vez que, de acordo com as piores formas de trabalho infantil, o tráfico de drogas é considerado, né? Ele é considerado uma das piores formas de trabalho infantil. Mas, ao mesmo tempo, muitas vezes no sistema de justiça, ele é reconhecido como um ato infracional que leva até a internação desses meninos, né, desses adolescentes. A gente tem um dado de agosto agora, de 2022, e mais de 45% dos meninos cumprindo medidas socioeducativas na Fundação Casa estão cumprindo essas medidas por conta do chamado tráfico de drogas, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco essa ambiguidade jurídica, como que o sistema de justiça, como que a rede de proteção enxergam a comercialização de substâncias ilícitas e como que isso impacta também no desenvolvimento desses adolescentes. Bruna, essa terminologia que você acaba de citar, eu acho que ela é uma inovação, né, no modo como a gente traz a questão e a maneira como a gente dá nome às coisas, elas são muito importantes, né? Realmente, falar de comercialização de substâncias, adolescentes envolvidos na comercialização de atividades ilícitas, traz uma ideia, né, mais voltada ao reconhecimento do trabalho infantil, né? Porque, enfim, você está falando dessa ambiguidade jurídica, com a qual eu concordo completamente, né? Por quê? Porque a gente tem o Estatuto da Criança e Adolescente, por um lado, que se for aplicado ao adolescente que é pego vendendo ou produzindo drogas, né, esse adolescente vai ser enquadrado em uma das medidas socioeducativas que o ECA estabelece. Pode ser internação, ou liberdade assistida, ou prestação de serviço à comunidade, mas que são as mais aplicadas, né, pelos juízes, e esse adolescente, ele vai ser considerado um autor de ato infracional, né, ou um adolescente em conflito com a lei, na melhor das hipóteses, ou na melhor das terminologias que a gente tem adotado aqui no Brasil. Então, no senso comum, esse adolescente vai ser percebido como um adolescente com problemas com a justiça, né? E sobretudo porque o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele faz um link, né? Ele tem uma relação com a nossa legislação sobre drogas, né? Então, em 2006 a gente tem uma nova legislação de drogas. Então, o ECA, ele está colado na legislação de drogas, né? E no senso comum, atribui-se ao adolescente as mesmas características e o mesmo imaginário que ronda, né, os adultos que estão envolvidos no tráfico de drogas. A ideia é que esses adolescentes, tal como os adultos, são bandidos, né, são pessoas como se eles tivessem uma índole ruim, uma natureza má, né, pessoas irrecuperáveis, que inclusive no limite poderiam ser mortos sem causar nenhum tipo de comoção, né, que é o que a gente vê cotidianamente nas operações policiais, né, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Fortaleza, e em várias outras capitais e cidades brasileiras. Então, essa ambiguidade jurídica não é só uma ambiguidade jurídica, né, no sentido de que os juízes não consideram que esse adolescente está envolvido numa das piores formas de trabalho infantil, né? Tem esse desdobramento, né, o fato de que não se reconhece, não se julga esses adolescentes como trabalhadores infantis, né, não se preocupa com a proteção social, com a rede, com o sistema de garantia como um todo, né? O que esse menino realmente demanda do ponto de vista da valorização das suas potencialidades, do seu desenvolvimento pessoal, né? Físico, intelectual e assim por diante, mas se considera que ele é um autor de ato infracional ou que ele é um bandido e que, portanto, não deve ter valor, né? Então,
é isso que produz violência no Brasil, na verdade, né? Essa ideia de que o menino pobre que mora na periferia, que ele não merece, ele é isso que produz violência, né? Outros adolescentes de classe média também comercializam, e a esses garotos não é aplicada a violência que os garotos das periferias recebem, né? Então é justamente essa ideia, esse senso comum que se desdobra das legislações, né? A legislação, ela é muito mais que uma legislação, né? Isso está envolvido. A sociedade, as leis estão incorporadas na sociedade, a sociedade está incorporada nas leis. Então as coisas elas vão os documentos jurídicos têm formas, né? Eles estão espalhados na nossa compreensão do mundo, então, uma relação disso, né? Então, sobre a ambiguidade jurídica, eu acho que é isso, né? Que a ambiguidade jurídica é muito mais do que isso. Eu queria até, eu estava lendo ontem, Bruna, porque estava lendo ontem uma trajetória de um adolescente que eu conheci através de processo judicial. Eu queria até te contar isso rapidamente, assim, porque eu fiz uma outra pesquisa, né, com apoio do Ministério Público, onde eu analisei com dois outros pesquisadores maravilhosos, a Jéssica e o Sekine. A gente leu processos, né, de execução de adolescentes em medidas socioeducativas por tráfico de drogas. E daí é incrível, assim, porque eu comecei a ler a trajetória de um adolescente que ele é pego um outro colega com 35 gramas de maconha, 2 pacotinhos de cocaína, ou seja, é uma quantidade muito pequena de drogas. Esse adolescente ele é internado provisoriamente, ele vai para uma medida socioeducativa e durante a medida ele faz um curso no CEDESP de agente comunitário de saúde, acaba desistindo desse curso, tem o desejo de ir para a escola, não consegue vaga inicialmente, depois ele tenta o EJA, não vincula no EJA também, e daí ele começa a namorar uma menina e vai morar com ela, e a mãe dessa menina é feirante. Então esse adolescente, ele começa a trabalhar em feira. Então ele vai no CEAGESP, carrega caixas, ele ajuda na barraca da sogra aos finais de semana e também vende verduras durante a semana, né? Então, ele passa durante a medida socioeducativa dele. Veja bem, ele ingressa num outro tipo de trabalho informal, né, que é o trabalho diferente, como a gente sabe, é uma das piores formas de trabalho infantil também. Antes da medida educativa, socioeducativa, ele ajudava o avô no trabalho de pedreiro, na construção civil, né, vai para o tráfico de drogas e durante, sob tutela do judiciário, né, sob tutela do Estado, ele vai trabalhar como feirante. E é incrível, a gente vai percebendo na leitura dos processos, né, como todo mundo fica feliz com isso. Né? O promotor está feliz porque diz aí que ele estava num crime hediondo e agora ele está ciente do mal que ele causou à sociedade, está no caminho da recuperação, e entende-se, né, que ele seguiu o caminho da profissionalização e o caminho da educação. Então, a juíza encerra o processo desse adolescente. Em nenhum momento, nenhum dos atores do sistema, nem o juiz, nem o defensor, nem o promotor, dizem no processo que esse adolescente está numa das piores formas de trabalho infantil. Sim. É o que a gente fala da naturalização do trabalho infantil, que não é restrita a determinados setores da sociedade, né? Mas que a gente percebe nesse seu relato, um relato bastante forte, assim, para a gente que trabalha nessa área, também não é incomum, Ana, a gente ouvir esses relatos de que muitas vezes há, inclusive, a sugestão de que o menino deixe de trabalhar na comercialização de substâncias ilícitas, mas que ingresse em outra forma de trabalho infantil.
E eu até anotei aqui para falar sobre educação antirracista com você, porque no ano passado nós incorporamos um novo eixo no nosso projeto de educação antirracista, justamente pelo racismo estrutural atravessar o trabalho infantil e todas essas violações de direitos. Você comentou a respeito da ambiguidade jurídica, da interpretação sobre a comercialização de substâncias ilícitas, como um ato infracional ou como uma forma de trabalho infantil, e você mencionou que muitos adolescentes também de classes sociais mais privilegiadas acabam comercializando substâncias ilícitas, mas que muitas vezes essa interpretação a respeito do que o garoto ou a garota merecem tem a ver com a classe social, e aí eu diria também que inclusive com a cor da pele. A gente sabe que o trabalho infantil ele tem raízes na escravização da população negra, e se a gente for resgatar aí o histórico dos marcos legais nos direitos de crianças e adolescentes, desde do Código de Menores nos anos 20, que depois foi atualizado nos anos 70, mas a gente percebe ali uma doutrina menorista, né? A doutrina da situação irregular, que coloca esses meninos e essas meninas em situação de vulnerabilidade social como pessoas numa situação irregular. E aí, nos anos 90, que na verdade é muito recente, com o ECA, que a gente traz a doutrina da proteção integral. Então, eu quero te perguntar, Ana, se nas suas pesquisas, nas suas experiências, você percebe esse marcador do racismo influenciando o trabalho infantil e, em específico, né, a forma que nós estamos conversando agora é sobre a comercialização de substâncias ilícitas. Então, se esses meninos que você entrevista, que você acaba tendo contato, são majoritariamente negros, pretos e pardos, né, na nomenclatura aí do IBGE, e se você acha que o racismo estrutural tem relação com a criminalização desses meninos e com a própria condição do trabalho infantil, seja ele na comercialização de substâncias ilícitas, ou seja ele nas feiras, como você mencionou, que também é extremamente perigoso e traz consequências para a vida desse menino. Então, eu quero te ouvir um pouco em relação a isso. Bruna, a questão do racismo ela é muito importante, né? Não à toa que vocês incluíram, né, essa questão como um debate estruturante, porque de fato ele é. Nas nossas pesquisas, na pesquisa tráfico de drogas e as formas de trabalho infantil, a gente fez um levantamento a respeito de cor, raça e etnia desses adolescentes, né? Se não me falha a memória, eu não lembro o número, mas a maioria eram negros, né, pretos ou pardos. E um outro elemento muito interessante é pensar na questão da territorialização, da localização espacial, do local de moradia desses adolescentes. Então, a gente fez um trabalho de pegar a base de dados, né, e georreferenciar essa base de dados no local de moradia desses adolescentes. A gente sabia onde eles moravam, né? A gente fez essa pesquisa, a gente colocou no mapa onde eles moravam e vimos, né, qual que era a população, né, em termos de cor, raça e etnia desses territórios. Então, o que a gente vai perceber olhando para esses territórios? Que esses adolescentes moram nas regiões, além de eles morarem nas regiões mais pobres das periferias, né, eles também moram nos lugares mais pretos, né? Então você vê que onde eles moram, a maioria é negra, né? Além deles, na sua maioria serem negros, eles moram nos lugares mais pobres, então. Né? Então, a gente tem assim, uma sobreposição de questões, né, que tem a ver com renda, que tem a ver com localização espacial, com a cor desses adolescentes, que não deixam dúvidas, né, de que a questão racial ela é uma questão fundamental. Né?
não é à toa que, quando você fala, né, o que esses adolescentes merecem, né? Quando a gente fala assim, o adolescente que está envolvido na comercialização, que mora na periferia, está no mercado varejista de drogas, porque essa também é uma diferença, né? O adolescente que está na periferia, ele está no comércio de substâncias ilícitas no mercado varejista de drogas, ou seja, ele está na boca de fogo, ele está na lojinha, ele está passando, ele está na rua. Jovem, né, ou mesmo adulto que está na internet, que está no WhatsApp, que faz a entrega do domicílio, esse adolescente ele não está, ele está em outro contexto, né? Ele não mora num território pobre e negro, né? Ele não tem, ele não é negro, então assim o tratamento que esse adolescente recebe é completamente outro. Por isso que eu falei no início, Dura, que que o que produz, né, muita violência, o que produz muitas mortes, que esses adolescentes enfrentam, muito comum, adolescentes assassinados, é o fato de que eles são negros e eles são pobres, né? Porque essa não é a realidade dos outros adolescentes. Então é isso que produz violência. Não é só porque esse é um trabalho ilegal, mas é também porque a gente se acostumou no Brasil, entre aspas, a gente, né, a encarar esses adolescentes como adolescentes que não merecem viver no limite, né? Adolescentes que não estão integrados no projeto de cidadania, né? Que não, para os quais o sistema de garantia de direitos não opera. Sim, sem dúvida. E a gente fala sobre essa diferenciação, né, a depender de quem comercializa essa substância ilícita, mas a gente sabe também que o trabalho infantil, ele tem uma ligação direta com a desigualdade social, com o racismo estrutural, todos esses fatores que a gente vem comentando. Então, Ana, assim, esses adolescentes, por que eles estão ali? Né? Assim, o que você identifica como motivação para essa situação? Entendo que, assim como nas outras formas de trabalho infantil, a busca por um recurso financeiro, mas eu quero a sua perspectiva aí como pesquisadora, além desse motivo, o que leva esse adolescente a essa condição? E aí também um pouco das consequências, que é o que você vem trazendo já. A Ana, ela deu uma entrevista para a gente e a reportagem ela vai ao ar, assim, nos próximos dias. Eu achei muito interessante que você trouxe algumas terminologias que são usadas nesses espaços que você mencionou, nessas periferias, nesses lugares. Você usou o termo resgate, deu mole, leva pisa e emboscada, que são consequências que esses adolescentes podem sofrer, porque, diferentemente do que algumas pessoas podem pensar, é muito dura essa realidade da comercialização para eles, né? Então, é um contexto muito violento, além da exclusão escolar, que também, enfim, são muitos assuntos aí para a gente comentar. Mas eu quero que você traga um pouco disso, Ana, sobre essas causas, o que leva esse adolescente à comercialização das substâncias ilícitas e também as consequências disso, né? Como que fica a vida desse adolescente quando ele ingressa nessa forma de trabalho infantil? As causas da inserção, né, na comercialização de substâncias ilícitas ou no tráfico de drogas, elas são múltiplas. Realmente a gente tem aí uma questão da necessidade de inserção desses adolescentes no mercado de trabalho, num contexto onde de muitas mudanças no mercado, né, onde cresce o trabalho autônomo, diminui a estabilidade, onde o mercado é muito mais flexível. Então, de fato, esses adolescentes, eles têm de maneira muito forte, muito premente, a necessidade de levar dinheiro para casa. Isso é muito comum, inclusive, né? A mãe, os julgamentos dos vizinhos, né? A mãe aceita o dinheiro do tráfico, aceita que precisa comer, né? Aceita que precisa vestir, aceita que precisa pagar o aluguel, porque, enfim, existem necessidades reais.
e muitas vezes são esses adolescentes que conseguem prover. Isso a gente viu também, Bruna, nessa pesquisa que a gente está fazendo agora, evasão escolar e trabalho infantil. Adolescentes que trabalham no tráfico de drogas, que estão em evasão escolar e que são a única fonte de renda da família. Então, existe uma questão de dificuldade de inserção no mundo do trabalho, mas existe também outras dimensões que têm a ver com identidade, com pertencimento, com autonomia, né? Então, assim, veja bem, esse adolescente que eu acabei de falar, que é o adolescente que eu conheci no processo judicial, ele tinha trabalhado no Burger King, assim como vários outros trabalharam no McDonald's, com salários por hora muito baixos. Além dos salários ser muito baixo, a remuneração ser baixa, esses são trabalhos que não permitem um pertencimento de atividade laboral, né? Como alguém que está numa empresa, né? Que pode vestir a camisa da empresa, que se sente pertencente, que tem orgulho de estar ali, né? O tráfico de drogas, ele permite isso. As bocas de fumo, as lojinhas, são espaços também de sociabilidade, são locais onde os jovens se reúnem, onde eles conversam, onde eles ouvem música, ponto de encontro, onde eles falam sobre motos, sobre carros, sobre, enfim, sobre a vida, né, de maneira geral. Então, é um espaço também de sociabilidade e de pertencimento. Além disso, o tráfico de drogas, ele permite construção de carreira, né? Então, assim, é um trabalho flexível. O vendedor, por exemplo, ele precisa ter disposição, né, para venda, tem que ter flexibilidade também. E essa flexibilidade que é exigida no mundo do trabalho, a pessoa que está disposta a responder a qualquer momento, a pessoa que está disposta a trabalhar 12 horas por dia, a pessoa que, né, trabalha sem garantias, eles também têm essa disposição. E, além disso, eles têm disposição de correr altíssimos riscos, né, ganhando comparativamente bem, mas estando na base do mercado transnacional de drogas, porque essa é uma outra dimensão, né? A gente está falando aqui, existe uma conexão entre o local e o global no mundo do tráfico de drogas. E tem uma outra dimensão que eu quero destacar, que eu acho super importante, assim, que eu aprendi com o Diego Lira, que é a questão da autonomia. O Diego fala assim pra gente, escreveu um livro super bacana, super interessante, chamado A República dos Meninos. E ele fala, os meninos, eles querem comprar roupa de marca, eles querem comprar tênis, eles querem comprar roupa de marca, mas mais do que isso, eles querem ter autonomia, eles querem viver como qualquer pessoa quer. Isso significa o quê? Ele também quer ter sua família, ele também quer poder pagar sua conta de luz, ele também quer poder pagar, né, uma saída e ter um espaço de lazer, né, seja ele qual for. Então, assim, o tráfico de drogas envolve também a possibilidade de uma vida com maior autonomia. Então, essa é uma dimensão importante também, né? E, claro, falar das consequências, né, Bruna? Porque as consequências são várias. O tráfico de drogas envolve longas jornadas de trabalho, de 6 a 12 horas, em turnos, inclusive na madrugada, e as consequências que a gente foi mapeando, né, são pelo menos 3. Quando a gente fala em riscos, o que a gente tentou fazer? A gente tentou entender um pouco quais são as repercussões à saúde, né, que o tráfico de drogas impõe a esses adolescentes. Porque quando a gente olha a lista TIP, a gente vê ali várias atividades, né, e a gente vê os riscos à saúde que ela acarreta. Embora a lista TIP seja aberta, né, com a Convenção 82 da OIT sobre as piores formas de trabalho infantil, sobre o tráfico de drogas, seja a escravidão por dívida, né, seja a prostituição, essas piores formas que são consideradas ilícitas, elas não são discriminadas da lista TIP de acordo com os riscos à saúde, né? Os riscos que impõem. Então, a gente quis olhar isso também, né? Então, são 3 riscos que os adolescentes foram narrando para a gente.
O primeiro risco é a emboscada. O que é a emboscada? A emboscada é uma coisa impressionante, porque é o uso do adolescente, é o corpo do adolescente sendo usado como moeda de troca, como nas negociações entre o dono da biqueira e o policial. Nenhuma boca de fumo funciona sem o chamado arrego, né? Então, o pedido, né, para que a troca, né, deixa funcionar a boca, mas dinheiro de volta, são negociações permanentes. E, às vezes, essas negociações, elas afrouxam, né? Então, há casos em que o policial vai cobrar e o dono da biqueira fala, nossa, mas de novo, desse jeito, a biqueira vai falir, não vou conseguir dinheiro para mim nem para ele. E daí, quando o dono não quer pagar, a emboscada diz respeito justamente a pegar esse adolescente, colocar dentro de um carro, colocar dentro de um camburão, de uma viatura, andar pela cidade, né, e fazer muita pressão psicológica, dizendo que vai matar, dizendo que vai bater, se não fazendo isso mesmo, não batendo de fato. E o adolescente ali, enfim, são riscos que têm a ver com risco de morte, com pressão psicológica, com violência, né, física e verbal. Então, essa é a emboscada, que tem a ver com mercadorias políticas, né? Tem o professor Michel Miss que fala isso, né? Isso envolve mercadorias políticas, né? Que são essas trocas entre esses agentes envolvidos, o adolescente fica no meio disso, tendo o seu corpo como objeto de troca, né, de pressão ali. Isso, então, é um risco que tem a ver com a polícia. Existe um outro risco, que é deu moleza e leva pisa, que é um risco que tem a ver com o próprio crime. Né? Então, assim, um adolescente que está ali vendendo, o adolescente que é responsável ali pelo fecha, da lojinha, da biqueira, ele é responsável pela mercadoria que ele tem em mãos. Ele entrega, ele é responsável por aquilo. Então, ele precisa cuidar dessa mercadoria. Ele não pode perder essa mercadoria. Se acontece uma perda da mercadoria por desatenção no posto de trabalho, ele é cobrado. Né? Sumiu, cadê? Mas quem que pegou? Então, ele precisa também responder a essa mercadoria e se some alguma coisa, ou se a polícia chega e pega, né, porque ele teve desatenção, ele precisa pagar por essa mercadoria e muitas vezes também leva pisa, ou seja, ele apanha por conta da sua desatenção, pode até perder o seu posto de trabalho. Existe aí uma moral bastante rígida em relação a como o adolescente deve se portar no posto de trabalho, não pode usar drogas, não pode baforar, né, que usar lança-perfume, esse tipo de coisa. Então, deu moleza, leva a pisa. E os riscos são os mesmos, né? Risco de apanhar, pressão psicológica, né, violência física e moral. E o segundo tipo de risco é o risco que tem relação com operações policiais mais cotidianas e programadas, né? Que ninguém estava esperando. Então, é comum também acontecerem essas operações policiais, onde o adolescente, mesmo atento, ele não consegue evitar, né, que a mercadoria seja apreendida. E essas situações também envolvem risco, né? No limite, é a medida socioeducativa de internação ou qualquer limite aberto. E também em momentos de fuga, é bastante comum que o adolescente apanhe, né, ou que ele sofra constrangimentos, violência física e moral e assim por diante. Então, de fato, as causas do trabalho infantil, do tráfico de drogas, elas são múltiplas, são várias as causas e as consequências podem ser descritas pelo menos a partir desses 3 elementos que eu acabei de contar. Perfeito, Ana. Interessante porque por vocês terem esse contato direto com os meninos nas pesquisas, vocês conseguem trazer
bastante da realidade mesmo, inclusive as terminologias que eles usam, entendo que lá, né, nesse contexto. Aqui eu vou ler um comentário de uma pessoa que está nos acompanhando, que bem a respeito do que a gente vem conversando, né? Ela diz: a falsa abolição chutou os nossos ancestrais às margens de tudo, às margens da dignidade, às margens da cidade, às margens do subemprego, às margens de todos os direitos que não foram e ainda não são acessados. E ainda vivemos os reflexos. Que é bem, né, bem o tom mesmo da nossa conversa, inclusive a respeito da importância, né, da educação antirracista nesse processo. Eu, pelo menos, estou de acordo aí com o comentário. Inclusive, quando você estava dizendo sobre a lojinha ser um espaço de socialização, na Cidade Escola Aprendiz, a gente debate muito também o direito à cidade, a educação integral, né, em todas as perspectivas, não só na perspectiva cognitiva. E nós temos, inclusive, um projeto que se chama Educação e Território. E eu pensei nisso, assim, sabe? O quanto esses jovens também têm o direito à cidade, ao lazer, negados. E isso acaba tendo certamente um impacto. Se fala, inclusive, do racismo ambiental, né? O racismo nas suas mais diversas dimensões. Então, o racismo no mercado de trabalho, o racismo ambiental, com uma discussão super nova que vem surgindo, o racismo na cidade. Então, por exemplo, a, o preconceito que esse adolescente sofre ao transitar, ao andar pela cidade, com abordagens policiais violentas. Aí a gente pode entrar numa discussão sobre intolerância religiosa, sobre, por exemplo, o uso de roupas de determinadas religiões afro-brasileiras, e aí a violência a qual essas pessoas são expostas. Então, realmente, assim, concordando aqui com a pessoa que nos acompanha, né, são muitas dimensões e impactos desse racismo, inclusive no direito à cidade, ao trabalho, à educação. E aí, Ana, eu quero saber o seguinte: você acha que tudo isso piorou com a pandemia? Você acha que teve um impacto da pandemia nessa realidade, em específico, assim, do tráfico de drogas? E também fazendo uma conexão com a pesquisa que você está participando atualmente, aí caminhando para os últimos 10 minutos da nossa conversa, a conexão disso tudo com a exclusão escolar. Você falou sobre uma carga horária alta, né? Que muitas vezes eles trabalham de madrugada. Então eu quero te fazer essa pergunta, essa conexão com a exclusão escolar. E a primeira pergunta eu esqueci. Agora eu esqueci qual foi. Se vocês lembrarem, gente, quem está acompanhando a primeira pergunta que eu fiz, eu esqueci. Ah, sobre a pandemia, lembrei. Então, se a pandemia piorou isso tudo que a gente conversou aqui hoje, e que você também fizesse uma conexão dessa realidade com a exclusão escolar. Certo. Então, Bruna, na verdade, a pandemia, eu tenho lido bastante a respeito disso, e a pandemia, ela vai tornando, ela vai aprofundando problemas já existentes, né? Ela traz algumas coisas novas em alguns lugares, né? Em alguns âmbitos, mas ela muitas vezes ela aprofunda problemas já existentes. No caso do tráfico de drogas, teve um trabalho da UNODOC que mostra que o tráfico de drogas foi super resiliente durante a pandemia, né? Então, assim, enquanto todos os mercados flutuavam ou decaíam ou entravam em crise, com o mercado internacional de drogas, isso não se deu. Muito pelo contrário, as rotas foram redefinidas, né? É, Imagino e que até o consumo possa ter aumentado, né? Não vi pesquisa sobre isso, mas imagino que talvez, com todas as questões que a gente viveu, pode ser que esse consumo tenha até aumentado, né? exatamente, a pesquisa mostra isso também. Houve um aumento do consumo de drogas, né? E a gente escutava isso durante a pandemia.
de colegas que estavam, né, precisando naquele momento, diziam, não parou nada, aqui não parou nada. Está todo mundo na atividade aqui. E faz todo sentido, né, que eles estivessem na atividade. Quer dizer, adolescentes no contexto da comercialização de substâncias ilícitas, no mercado varejista de drogas, filhos de pais ou mães, sobretudo, muito mal posicionados no mercado de trabalho, né, as marcas aí da sociedade salarial, nos trabalhos mais mal remunerados e que foram duramente afetados. Então, assim, os pedreiros, né, as faxineiras, as diaristas, essas pessoas foram mandadas embora, essas pessoas não tiveram, né, tiveram muita dificuldade de trabalhar, né, e de conseguir sustentar as suas famílias. Então, esses adolescentes estavam aí, e esse mercado estava aí, né? Todo mundo em casa, né? E o pessoal aumentou, de fato, o consumo de drogas. Então, assim, a pandemia tem isso, e a pandemia tem uma outra dimensão, então, que é o fechamento das escolas, né? Já a gente tem percebido já, né, de longa data, que os adolescentes, existem fatores intraescolares muito sérios, que a gente precisa pensar, né, que os profissionais de educação precisam pensar em relação a esse público. São meninos e meninas indesejados nas escolas, que recebem rótulos, ali com um LA, uma liberdade assistida, né? Esses adolescentes são espirrados para o EJA, né, porque não querem, são convidados a se retirar da escola. São muitos exemplos que a gente coleta durante pesquisas, né, para a gente ver esse processo de exclusão escolar que vai causando desvinculação, e adolescentes, de fato, com muitos problemas de aprendizagem, né, adolescentes que têm questões de escrita, de português, né, de matemática, embora essa seja para os vendedores, né, uma competência muito importante no tráfico de drogas, e vários têm, outros não, né? Então, as escolas fechadas, e mesmo que eles tivessem celulares e computadores, atividades que soavam desinteressantes para eles, né? E que vai produzindo também essa situação. Então, na pesquisa que a gente está realizando agora, sobre evasão escolar e trabalho infantil, como eu mencionei, a gente encontra foram poucos casos de trabalho de adolescentes no tráfico de drogas que a gente acompanhou, mas os que nós acompanhamos estavam em situação de evasão escolar. São adolescentes que sequer são identificados por programas de busca-ativa escolar, que eles já estão fora da escola. Né? Quem que vai pegar esse menino de volta e vai trazer ele para a escola? Quem que vai envolver ele para a escola? Então, a pandemia e o fechamento das escolas também traz esse aprofundamento da desvinculação escolar, né? E da evasão escolar, né? Na realidade. Então, acho que tem causas intraescolares aí, falando, né, sobre escola e adolescentes nesse universo, que nós já passamos da hora, Bruna, já passamos da hora de pensar, né? Que quais são as pedagogias, claro, tudo, né? Com a pandemia, a realidade das escolas traz isso, né? É preciso novas metodologias, mas para esses adolescentes especialmente, né? Vamos continuar excluindo esses adolescentes do universo escolar, né? Vamos continuar fazendo com que eles se afastem, né? É uma questão urgente, de fato. Sem dúvida, Ana. E depois disso tudo que a gente conversou, eu me pergunto muito a respeito da importância das políticas públicas mesmo, seja novas metodologias nas escolas ou outras ferramentas como a própria lei do aprendiz, que possibilite um ingresso no mercado de trabalho protegido a esse adolescente, porque na nossa legislação é permitido que os adolescentes trabalhem a partir dos 14 anos como aprendizes. Então, para encerrar o nosso papo, que passou muito rápido, foi muito produtivo, eu quero te agradecer imensamente pela sua participação. É sempre muito bom te ouvir, sempre um aprendizado enorme. E aí eu quero
finalizar a nossa conversa, lógico, com as suas considerações finais, e também com uma reflexão a respeito da importância das políticas públicas. Quais seriam esses caminhos possíveis para a gente mudar essa realidade, melhorar essa realidade? Como você mesma disse, eles estão ali na comercialização de substâncias ilícitas e ainda no mercado varejista. Mas tudo isso faz parte de um mercado internacional muito maior, né? Então, se a gente for falar de enfrentamento ao tráfico de drogas, de fato, eu imagino que a gente precise de uma política pública muito mais inteligente, né? Do que simplesmente colocar um adolescente num camburão e fazer pressão psicológica para conseguir ali um dinheiro do dono da biqueira. Então, é um problema muito grande, mas eu quero te ouvir, quais seriam, né, esses possíveis caminhos para resolver essa situação. Mais uma vez, obrigada a todos, a todas e a todos que nos acompanharam. A live vai ficar disponível no nosso Instagram também para quem quiser assistir depois. Ai, obrigada. Obrigada, Bruno. Prazer enorme com você, foi um grande prazer. Não, e para concluir é isso, né? A primeira coisa, para que as políticas públicas operem, o problema precisa ser reconhecido, né? Então é preciso reconhecer que a comercialização de substâncias ilícitas ou tráfico de drogas de adolescentes é de fato uma das piores formas de trabalho infantil, né? A gente tem que compreender esses adolescentes como adolescentes que estão inseridos no mercado de trabalho ilícito, além de ter intermitências entre o trabalho, né, formal e ilegal, reconhecer esse problema e, de fato, dirigir políticas públicas a eles, né? Eu sinto, Bruna, que por mais que a gente tenha andado muito nos debates públicos sobre esse problema, esses adolescentes sempre ficam para trás, sabe? Qual que é o espaço, de fato, nas agendas da assistência social? Qual é o espaço para esses adolescentes nas agendas da Secretaria de Educação de todo o Brasil? Né? Quais são as agendas em relação às políticas de esporte, cultura e lazer para esses adolescentes? Então, a primeira coisa é reconhecer que esses adolescentes precisam ser, a agenda precisa estar voltada para eles, né? E acho que tem um papel muito importante dos juízes, dos defensores públicos e dos promotores, no sentido de fato, registrar, né, nas suas petições, nos seus documentos jurídicos, nas suas sentenças, que esse é um adolescente, e no acompanhamento, sobretudo, né, dos adolescentes, que eles estão numa situação de trabalho infantil, e, de fato, acionar as políticas públicas. Né? Então, assim, não é possível que durante um processo se escute que não tem vaga para um adolescente, né? Ou que o foco do processo não tem que ser o seu arrependimento, o arrependimento desse adolescente, mas a pergunta tem que ser: as políticas públicas estão sendo garantidas de maneira intersetorial para ele? E nós temos muitos equipamentos, apesar de nós estarmos num contexto muito difícil de fragilização das políticas públicas, né, tanto em termos de recursos quanto em termos de profissionais, nós temos programas, nós temos políticas, nós temos serviços, nós temos equipamento. Né? Então, esses equipamentos precisam ser acionados. E o Serviço de Medida Socioeducativa tem feito um trabalho muito, muito importante, né, nessas costuras intersetoriais, precisam realmente continuar fazendo. Enfim, né, acho que a gente tem que pensar mais em fluxos de trabalho direcionados especificamente a esses adolescentes, melhorar as articulações, o entendimento sobre quem eles são, né? Quem eles são? Acho que esse é um ponto. Quem são esses meninos? Né? A gente estava falando no que eles merecem. Quem eles são? Eles são bandidos? Ou eles são trabalhadores
infantis ou que são trabalhadores infantis inseridos, né, no mercado transnacional que tem efeitos no plano local. Então, reconhecer esse problema, acionar as políticas públicas de fato, e alargar esse debate, sabe? Porque, e a escola tem um papel fundamental nisso, né? Não é possível que um adolescente, medida socioeducativa, seja espirrado literalmente da escola, né? Não é possível. A gente não pode deixar isso acontecer. E na outra ponta, a questão da profissionalização, que é fundamental. Né? Esses adolescentes têm muita dificuldade de se inserir em equipamentos como o CEDESP, por exemplo, ou de vagas relacionadas, né, à lei de aprendizagem, porque muitas vezes estão em defasagem escolar, né, a idade séria não batem, a questão da dificuldade de aprendizagem. Então, assim, a gente precisa pensar em maneiras de inseri-los no mundo do trabalho, de maneira, de fato, assim, refletida, né? De maneira refletida. Não deixá-los à margem de todos os processos, mas pensar, de fato, como isso pode ser organizado. Um beijo, querida. Super obrigada. Prazer enorme. Obrigada, Ana. Eu que agradeço. Tem uma pessoa aqui que mandou uma dúvida a respeito, acho que é uma dúvida é, que, enfim, que tem a ver com o processo de regulamentação de um projeto que tem que existir numa comunidade. Então, só para não te deixar sem resposta, eu honestamente eu não teria como responder isso agora, né? Não sei te responder. Precisaria analisar, né, qual que é o seu projeto, como que juridicamente isso poderia se enquadrar, né, Aninha, toda uma parte mais burocrática não tem muito a ver com o nosso assunto de hoje, mas o que eu ia te sugerir é de mandar para a gente essa pergunta no Instagram, né, ali no inbox, que a gente, sempre que possível, consulta especialistas e parceiros que possam dar algum tipo de orientação. Mas é isso, Ana, muito obrigada pela participação, foi incrível falar com você, muitos aprendizados, depois a gente vai recortar essa live, extrair algumas pílulas e ir divulgando também nas redes sociais, porque é um debate que precisa permanecer, sem dúvida nenhuma. Muito Prazer obrigada, enorme. viu, querida? Um beijo. Estamos juntos. Beijo. Obrigada, Tchau. pessoal, por ter nos acompanhado. Tchau, tchau.